Hoje vamos falar sobre a origem da vida aqui no planeta Terra. Quantos de nós já nos perguntamos como apareceu o primeiro ser vivo aqui? A resposta não foi fácil e durante muito tempo os cientistas debateram acerca dela. Até que hoje há uma teoria mais aceite e que eu vou passar a explicar, mas primeiro vou contar a história das primeiras correntes. Durante muitos séculos, acreditou-se que a vida aparecia espontaneamente da matéria inanimada. Por exemplo, o cheiro dos pântanos gerava rãs e a roupa suja gerava ratos. Esta teoria era baseada num princípio vital ou um princípio ativo. Esse princípio fazia com que a matéria inanimada se tornava animada, criando assim vida espontaneamente. Só no século XVII, o naturalista e poeta italiano chamado Francesco Redi se opôs a estas teorias. Ele acreditava que a vida apenas surgia de outros organismos e nunca por geração espontânea. Para demonstrar a veracidade da sua teoria, realizou uma experiência que se tornou célebre pelo fato de ser a primeira registada a utilizar um controlo em suas experiências. A ideia era bastante simples: colocar carne em 8 frascos, selou 4 deles e deixou os restantes 4 abertos, em contacto com o ar. Em poucos dias, Redi observou que os frascos abertos estavam cheios de moscas e de vermes, enquanto que os frascos selados encontravam-se livres de qualquer contaminação. Esta experiência parecia negar inequivocamente a abiogénese de organismos microscópicos, é claro, tendo sido aceito pelos naturalistas da época. Mas isto não acaba por aqui. Nesse tempo, descobriu-se o microscópio e, consequentemente, descobriu-se micro-organismos. Então levantou uma questão novamente. As pessoas acreditavam que esses micro-organismos eram demasiado simples e demasiado pequenos para se conseguirem reproduzir sozinhos. Então eles obrigatoriamente tinham que aparecer de uma geração espontânea. Esta situação manteve-se até ao final do século XVIII, quando o assunto foi novamente debatido por 2 famosos cientistas da época, Needham e Spallanzani. Needham utilizou várias infusões que colocou em frascos. Esses frascos foram aquecidos e deixados ao ar durante alguns dias. Observou então que as infusões rapidamente eram invadidas por uma multidão de micro-organismos. Interpretou estes resultados por geração espontânea de micro-organismos, por ação do princípio ativo. Para se opor, Spallanzani usou as suas experiências de 16 frascos. Ferveu durante 1 hora diversas infusões e colocou-as em frascos. Dos 16 frascos, 4 foram selados, 4 fortemente esfolhados, 4 tampados com algodão e 4 ao ar. Interpretou estes resultados com o facto de o ar conter ovos desses organismos. Logo, toda a vida provia de outra pré-existente. No entanto, Needham não aceitou estes resultados, alegando que a excessiva fervura teria destruído o princípio vital presente nas infusões. A polémica manteve-se até 1862, quando o gênio francês Louis Pasteur pôs definitivamente termo à ideia de geração espontânea, com uma série de experiências conservadas para a posteridade pelos museus franceses. Pasteur utilizou diversas infusões em balões de vidro, em contacto com o ar, alongou os pescoços dos balões à chama, de modo a que fizessem várias curvas, dando nome à sua experiência de pescoço de cisne. Ferveu os líquidos até ao vapor saísse livremente das extremidades. Verificou que, após o arrefecimento dos líquidos, estes permaneciam inalterados, tanto em odor como em sabor. No entanto, não apresentavam contaminados por micro-organismos. Para eliminar o argumento de Needham, quebrou alguns pescoços dos balões, verificando que imediatamente os líquidos ficavam infestados de organismos. Concluiu assim que todos os micro-organismos se formavam a partir de qualquer tipo de partícula sólida transportada pelo ar. Nos balões intactos, a entrada lenta do ar pelos pescoços estreitos e encurvados provocara a deposição dessas partículas, impedindo a contaminação das infusões. Ficou definitivamente provado que a vida surge sempre de outra vida. Foi então que apareceu uma nova pergunta. Como apareceu a primeira forma de vida aqui no planeta, já que não havia nenhuma pré-existente? Não demorou muito até que novas teorias surgissem. Uma delas é a teoria cosmozoica, uma teoria que afirma que a vida veio do espaço. Mas essa teoria rapidamente foi reprovada. Mesmo que a vida tivesse vindo do espaço, isso não explica como é que a vida surgiu. E em segundo lugar, os cientistas que afirmam esta teoria dizem que a vida veio do espaço por cometas. E então, eles tinham que suportar muitas radiações, diferenças de temperatura extremas, já para não falar do impacto.
Depois, em 1986, Alexandre Oparin formula uma teoria revolucionária. Na atmosfera primitiva do nosso planeta existiam metano, amónia, hidrogênio e vapor de água. Sobre altas temperaturas, em presença de relâmpagos e raios ultravioleta, tais gases teriam-se combinado, originando aminoácidos, que ficavam flutuando na atmosfera. Com a saturação da umidade na atmosfera, começaram a ocorrer as chuvas. Os aminoácidos eram arrastados para o solo. Submetidos a aquecimento prolongado, os aminoácidos combinavam-se uns com os outros, formando as proteínas. As chuvas lavavam as rochas e conduziram a proteína para os mares. Surgia uma sopa de proteínas, uma sopa primordial. As proteínas dissolvidas em água formaram coloides. Os coloides se penetravam e originavam os coacervados. Os coacervados não era a primeira ser vivo no planeta, mas era uma estrutura feita de matéria orgânica. Depois, organizavam-se em gotículas delimitadas por lipoproteínas. Surgiram as primeiras células. Mas atenção, apesar de eu ser rápido a explicar este processo, isto demorou mais de 1000 milhões de anos. Estas células pioneiras eram muito simples e, portanto, não dispunham de um mecanismo enzimático capaz de realizar a fotossíntese. Estes eram heterotróficos e faziam fermentação. Como podes imaginar, os primeiros seres vivos eram muito simples e rudimentares. Então a sua divisão mitótica não produzia duas células iguais, aumentando assim imenso a variabilidade genética. Aliado a isto, a falta de camada de ozono fazia com que os raios ultravioleta penetrassem todos na atmosfera, aumentando muito mais a mutação e, consequentemente, a variabilidade genética. Estes primeiros seres vivos eram seres heterotróficos, que faziam fermentação. Nesse processo, libertavam para a atmosfera dióxido de carbono. Foi então que começaram a aparecer os primeiros organismos autotróficos que realizavam fotossíntese. Esses organismos, como resultado da fotossíntese, libertavam para a atmosfera o oxigênio. Mas o oxigênio é muito bom para os dias de hoje, mas nessa altura não era assim tão bom. Quase todos os organismos que existiam eram sensíveis ao oxigênio. O oxigênio era tóxico. Por isso é que ainda hoje nas feridas nós usamos água oxigenada, porque o oxigênio mata muitos micro-organismos. Dá-se aí a primeira grande extinção do planeta. Depois do aparecimento destes organismos fotossintéticos, apareceram os primeiros heterotróficos que faziam respiração celular. Este processo é muito mais rentável e eficaz do que a fermentação, porque cria muitos mais ATPs. No tempo de Oparin, era impossível provar essa teoria, mas hoje, em universidades fizeram simulações que comprovam este surgimento. E aí esta história de vida, a história da nossa vida no planeta Terra. Agora falta contar como é que se passaram das células procarióticas para as células eucarióticas, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Por agora é tudo. Não te esqueças de meter o like, subscrever e ver o próximo episódio. Daqui é o Pedro e tchau!